Então, depois disso que a gente já viu o tríplice aspecto, né? A gente vai entender um pouco melhor quais que são os ensinos fundamentais da doutrina, né? Então, quais que são os princípios que norteiam essa doutrina? Alguém tem aí algum palpite, alguma coisa que vocês acham que são os princípios fundamentais assim do espiritismo? Acho que a parte que a gente sempre leu, que acho que é a mais importante, é fora da caridade não há salvação, né? Também sobre a evolução, né? Através das nossas vidas aqui na Terra, vidas em outros mundos, talvez. Exatamente. Tanto o que o Ian falou quanto o que o Rian falou, assim, são coisas muito. São aspectos fundamentais da doutrina, né? E essa questão da caridade, né, que o Ian falou, a gente vai perceber que ela está presente, assim, em todos os aspectos da doutrina. Todos os aspectos eles vão converger para caridade, né? A caridade é o fundamento de tudo. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais explicado um por um. E a primeira é a ideia de Deus, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então a gente percebe que essa ideia que o Espiritismo traz para a gente de Deus é muito diferente da ideia que Moisés trouxe, que era a ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, né? A ideia de Deus que o Espiritismo traz para a gente é de um Deus amoroso, de um Deus pai, um Deus que quer ajudar a gente na nossa melhora, né? Que quer trazer ensinamentos. E Deus, ele não, por exemplo, com aquela primeira ideia de Deus que a gente tinha de Moisés, muita gente acreditava que Deus criou o mal como uma forma de castigar, como uma forma de punir, né? Mas hoje a gente entende que o mal, ele é algo que surge pelo livre-arbítrio de cada um, né? Então, a gente tem as leis divinas e a gente sabe que seguir essas leis é a base para a gente atingir a perfeição, para a gente atingir a felicidade. Só que mesmo assim, muitas vezes a gente faz mau uso do nosso livre-arbítrio e é aí que surge todo o mal, né? Então, e outra coisa da ideia de Deus que o Espiritismo trouxe para a gente também é a noção da centelha divina, né? De cada um ter uma centelha de Deus dentro da gente, né? Que ter Deus dentro da gente como um guia, como alguém que está ajudando a gente no nosso aprendizado. Então, essas são, principalmente assim, a gente percebe que tem muita diferença, né, entre essa ideia de Deus do Espiritismo e a ideia de Deus do Moisés. O segundo aspecto aqui também que eu queria trazer é sobre a imortalidade da alma. Então, além do mundo corporal, em que habitam os espíritos encarnados, que são os homens, existe também o mundo espiritual, que é onde habitam os espíritos desencarnados. Então, o homem é o espírito encarnado no corpo material, e o espiritismo traz também a ideia de perispírito, que é um corpo semimaterial que ele vai unir o espírito ao corpo material. E a alma, né, existe antes do corpo e ela tem uma individualidade e a consciência de si própria. Então, essa questão da imortalidade da alma, se a gente não tivesse aquela ideia de Deus que o Espiritismo trouxe pra gente, de um Deus justo, né, soberanamente justo e bom, a gente poderia olhar para cada espírito e perceber que um espírito é diferente do outro, né, e achar que isso é uma desigualdade ou é uma injustiça. Mas na verdade a gente sabe que Deus, né, sendo soberanamente justo e bom, ele criou todos iguais e a diferença de evolução entre os espíritos é em decorrência do diferente esforço que cada um faz para evoluir, né? Então, existem espíritos que estão no nível acima de evolução, outros que ainda estão evoluindo um pouco mais lento, mas isso é algo que varia muito de acordo com o livre-arbítrio de cada um, né? Então, Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, né? Só que o uso que a gente faz desse livre-arbítrio varia de espírito para espírito, e é aí que advém as diferenças e os diferentes níveis de evolução, né? E acho que uma outra coisa que a gente tinha comentado aqui também é a consequência que essa ideia de imortalidade da alma traz pra gente, né? Porque quando a gente sabe que a vida não acaba aqui, que tem muito mais coisa depois disso, a gente entende que as coisas que a gente faz aqui na Terra vão ter uma consequência maior no futuro, e as coisas que acontecem com a gente hoje tiveram uma causa passada também, de algo que a gente fez no passado, e tá acarretando no que acontece hoje, né? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade maior sobre a maneira como a gente age, sobre a maneira
como a gente trata os outros, né? Porque a gente sabe que tudo isso vai ter uma consequência, não só nessa vida, mas como todas as nossas encarnações também. Então a gente começa a olhar para os nossos atos com uma responsabilidade maior, né? Pessoal, vocês viram que como tá ligando as ideias uma nas outras? O conhecimento de Deus, ele ligou muito bem com a imortalidade da alma aqui. Você viu que legal isso? Interessante, né? Gente, se tira Deus do universo, das nossas vidas, nada faz sentido. A gente perde o sentido de tudo, não é verdade? A Isa falou da imortalidade da alma. Você viu como é importante ser imortal? Imagine a gente, nós, amando as pessoas ao nosso redor, só que sabendo, por exemplo, que todos vão desaparecer daqui a alguns anos, vão morrer e desaparecer. Isso não traz muita alegria, né? Pra que serviu esse amor? Vocês viram quão é importante essa ideia da imortalidade da alma? Aí tá se ligando a Deus, e Deus, como ele é justo, ele criou a gente imortal, né? Então cada ideia ali, que a Isadora vai continuar apresentando, elas estão se ligando, né? E como você falou, essa questão da imortalidade da alma, né? Se a gente não acreditasse num Deus justo e bom, não faria sentido ter essa imortalidade da alma, porque Deus é justo, Deus é paciente, ele dá várias chances pra gente melhorar, pra gente evoluir, e por isso que tem imortalidade da alma e reencarnação também, né? Os espíritos, eles reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias para o seu próprio aprimoramento. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui também é que a gente nunca regride, né? Então a gente nunca, digamos, volta para trás da nossa evolução, né? A gente está sempre melhorando todos os dias, né? Alguns espíritos num ritmo um pouco mais rápido, outros num ritmo um pouco mais lento. Às vezes a gente está melhorando num ritmo tão lento que a gente está quase estacionado, só que a gente nunca regride, a gente nunca vai para trás, né? Porque Deus sempre dá essa chance da gente melhorar com qualquer ato que a gente faz, melhorar através da caridade, melhorar tendo o amor, a paciência com o outro, né? E todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e a gente vai evoluindo tanto intelectual quanto moralmente, e é assim que a gente vai passando de uma ordem mais inferior para uma mais superior, caminhando sempre para uma felicidade cada vez maior, para uma perfeição cada vez maior também, né? Então, Deus dá a chance da gente melhorar, de cada encarnação a gente voltar para trabalhar aqueles mesmos aspectos, né? Às vezes reencarnar ali com uma família, com pessoas que a gente tem que melhorar, né? E daí tem o nosso plano reencarnatório também, né? Que a gente escolhe que provas que a gente vai ter que passar para a gente conseguir trabalhar mais o autoconhecimento, para a gente conseguir trabalhar mais o que precisa ser trabalhado, né? E Deus dá todas essas chances para a gente atingir a perfeição. O que vocês acham que essa ideia da reencarnação tem de impacto no nosso dia a dia? Assim? Aqui em casa a gente fala muito sobre a reencarnação, porque em relação ao karma, quando a gente às vezes vê uma pessoa, né, alguma deficiência, mas também alguma dívida, a gente já conversa sobre isso, né? Sobre a reencarnação, que às vezes a pessoa poderia ter feito mal em outra vida, e nessa ela veio com alguma deficiência, né? Uma coisa bem interessante que você falou, Lucas. A ideia, assim, do karma, né? Ele é de origem hindu. Na doutrina espírita, não usa esse termo, né? Não há e a ideia não é igual. Quando você pega o karma no Oriente, lá a ideia é essa: você tem que sofrer. É obrigado você reencarnar e sofrer. Essa é a ideia mais profunda ali do karma. Na doutrina espírita não tem isso. Você não é obrigado a sofrer para resgatar uma dívida tua. O que você tem que fazer para você resgatar? Para você reparar o meu erro? Como é que eu faço para reparar o meu erro? Eu reencarno para fazer o bem. Claro, vai ter consequências das minhas atitudes que eu vou passar, mas eu posso amenizar a dor, eu posso amenizar essas consequências, inclusive com a caridade que eu estou fazendo, eu consigo amenizar a dor do outro. Se ele está passando por uma expiação, eu consigo amenizar um pouco. Então, mas é legal isso que você trouxe, Ian Lucas, essa conversa, discussão é bem interessante. Então uma pessoa que está em condição de sofrimento não necessariamente está pagando por alguma coisa. Se ela está em sofrimento, depende. Pode ser que ela esteja em uma provação. Pode ser um momento de prova para ele resistir. Mas a reencarnação, não pode ser, um argumento para justificar a desigualdade. Não, porque a desigualdade é do livre-arbítrio do espírito, entendeu? Ele pode sair daquilo ali. Ah, eu vou reencarnar pobre. Não,
Ali, o espírito, ele tem um planejamento, né? Ele vai conversar, ele vai falar o seguinte, eu vou reencarnar nessa condição, estou ciente das dificuldades que estão ali, mas eu sei que aquilo ali é para exercitar a minha paciência, exercitar o meu trabalho, e aí vai depender do espírito, tá na mão dele. E como um todo da própria sociedade, não é só o indivíduo, todos nós somos responsáveis, temos uma parcela de responsabilidade. Então, se eu não faço o bem, eu sou responsável pelo mal que está se espalhando. O próximo princípio, então, seria a pluralidade dos mundos habitados. Então, no universo, a gente sabe que existem outros mundos que também são habitados, além da Terra, e são habitados por seres de diferentes graus de evolução em relação a nós. Tem aqueles que são iguais, aqueles mais evoluídos, e os menos evoluídos do que os homens. Então, o nosso organismo, o organismo que a gente tem hoje, ele é adaptado para as condições que a gente tem na Terra. E assim vai ser em cada planeta, né? Às vezes a gente assiste aqueles filmes de extraterrestre, essas coisas, e tem algo super, tipo, caracterizado, assim, e, como eu posso dizer, é o famoso extraterrestre, né? Só que cada ser, ele vai ser adaptado para o mundo em que ele vive. Então a gente não sabe exatamente como são os seres que vivem nos outros planetas, né? Mas a gente pode ter certeza que a inteligência deles está de acordo com o planeta que ele habita, né? E a Terra, ela não ocupa nenhuma posição especial no universo, né? Então seria muito egoísta da nossa parte a gente achar que a gente é o único planeta habitado, o único planeta que tem inteligência, porque a gente sabe, né, cientificamente falando, da vastidão, da imensidão do universo, e seria muito egoísta da nossa parte pensar que esses planetas foram criados só pra gente observar, só pra quem tá na Terra estudar, né? E não faria sentido também, né? Tem muitos planetas que estão fora do nosso alcance ainda, que ainda nem foram estudados, e é algo muito imenso, e pode ter certeza que em cada planeta deles tem uma forma de vida que é amada por Deus, tal qual todos os seres humanos, né? Beleza. E outro ponto aqui também é a comunicabilidade com os espíritos. As relações com os espíritos, com os homens, elas são constantes e elas existiram sempre. Os bons espíritos atraem a gente para o bem, sustentam-nos nas nossas provas de vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Também tem aqueles espíritos imperfeitos que muitas vezes estão tentando induzir a gente ao erro, né? Tentando induzir a gente para o mau caminho, digamos assim. E é importante destacar também que a gente é influenciado tanto por espíritos desencarnados quanto por espíritos encarnados também, né? Então, muitas vezes a gente conversa ou convive com alguém que não tá tão bem vibratoriamente falando, e a gente acaba entrando ali na mesma faixa vibratória, acaba ficando mal também, né? Pegando aquela energia pra gente. Então, a gente tá em constante influência, né? Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E é por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? A gente está sempre numa faixa vibratória boa, sempre emitindo bons pensamentos, boas vibrações. Vai ficar muito mais difícil pra gente, tipo, ter essa influência dos maus espíritos, né? Então, tem muita gente que coloca a culpa de tudo que acontece de ruim na vida em obsessão, fala que tudo é culpa dos maus espíritos que estão obsediando. E muitas vezes é mesmo, né? Muitas vezes a gente sofre com algumas coisas por influência espiritual, só que também tem a nossa parte, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem o nosso livre-arbítrio e é um equilíbrio, né? A gente é influenciado pelos espíritos, mas na mesma medida a gente muitas vezes está tendo maus pensamentos, está tendo uma energia ruim, e com isso a gente, com o nosso livre-arbítrio, acaba abrindo portas para que a gente seja influenciado negativamente, né? Então, sempre manter bons pensamentos, sempre manter orações, e isso vai ajudar a gente e vai ajudar esses espíritos que também não estão muito legais, que estão tentando, né, prejudicar a gente. A gente tem que orar por eles também, porque eles com certeza não estão ali numa situação boa e a gente tem o dever de ajudar, né? E dessa maneira a gente ajuda nós mesmos também. E o último tópico aqui é a moral do evangelho. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, a gente sabe que
Jesus não apenas ensinou essas leis pra gente, quanto ele também colocou em prática. Ele mostrou através do exemplo como que a gente tem que agir, né? Então, essa moral de Cristo que está no Evangelho, ela é um roteiro para a evolução segura de todos os homens e ela é meio que a solução para todos os problemas que a gente tem aqui na Terra também. É um modelo a ser seguido, né? E objetivo que toda a humanidade tem que atingir. E tanto a moral do Evangelho quanto todos os outros princípios que a gente viu aqui também, eles têm algo em comum, que foi o que o Ian citou ali no começo. Todos eles convergem para a caridade. Então, quando a gente tem essa noção da ideia de Deus, da moral do Evangelho, da pluralidade dos mundos, a gente entende a importância da caridade, né? A gente sabe que cada um tem suas provas, tem suas expiações, mas que com a caridade a gente vai aliviar a dor do próximo, a gente vai aliviar a nossa própria dor. A gente sabe que a caridade vai de acordo com o que está no Evangelho e a gente começa a entender mais a caridade como uma maneira de a gente atingir a perfeição e a gente atingir a felicidade também, né? Mas eu acho que a mensagem que fica assim é a importância da caridade, né? Uhum. De a gente sempre ser paciente com o outro e sempre olhar para o que o outro precisa e agir com amor também, porque é isso que Jesus ensinou pra gente e também é o caminho para nossa melhora, né? Exatamente. A Mas eu acho que expressão é mais isso. pura da lei de Deus. Beleza, gente? É isso aí, então. Essa foi a aula, foi bem legal. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu peço assim, como vai sair pro YouTube, para quem tá vendo a gente lá no YouTube, curta o vídeo, curta os vídeos, se inscreva no canal do YouTube, ativa lá o sininho e compartilhe esses vídeos, porque isso ajuda muito a dar relevância a esse tipo de conteúdo. Nosso e o conteúdo espírita de outros também, outros canais. Então, isso ajuda muito. O YouTube ele vai trazendo isso nas pesquisas. Então, a gente pede, né, gentilmente, que quem gostou, ficou aí no vídeo, curta e compartilhe. Eu peço a Deus que fortaleça e abençoe todos vocês. Essa é a palavra final. E muito obrigado, gente.